mas vai dar certo. Abra em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. E eu quero agradecer a Deus pela tolerância de vocês e também celebrar a Deus pela vida de cada pessoa que nos visita nessa noite, daqueles que têm participado aqui da família Pertencer. Para a gente é uma honra, E nós temos convicção. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Wellington, por que você acha que a sociedade atual não leva tão a sério a igreja? Isso há muitos anos. Por que você acha que a igreja já não tem uma voz de comando tão diretiva como tinha no passado? E aí eu disse assim: amigo, eu acredito que um dos motivos pelos quais a igreja não tem sido ouvida como poderia, um dos motivos pelos quais a sociedade não leva tão a sério o que a igreja diz, é porque a igreja não tem levado a sério o que Deus diz. Eu acredito nisso, que nós precisamos ter convicção do que dizemos que somos. E desde que eu me converti, desde que Cristo me alcançou, e eu nasci de novo, Cristo não fez um remendo na minha vida. Cristo não me fez uma melhor versão. Eu sei que hoje é muito bonito a gente dizer isso, e é claro que a gente está vivendo, a vida é dinâmica. E todos os dias a gente é uma nova pessoa. Tem um filósofo antes de Cristo que dizia: nunca um mesmo homem pisa um mesmo rio duas vezes. Porque é um novo rio e é um novo homem. Essa é a nossa vida. Essa é a dinâmica da vida. Mas é fato que nós precisamos ter convicção daquilo que somos em Deus. E desde que Deus me alcançou, porque às vezes a gente, em algum momento do culto, a gente diz assim, como aconteceu comigo em 1999. Eu estava num culto público como esse, e depois de ouvir a ministração da palavra, o pastor que estava pregando à época disse: alguém quer receber Jesus? Alguém quer aceitar Jesus? E ali naquele dia eu e Teca levantamos as mãos, e ali nós entregamos a nossa vida integralmente a Deus. Integralmente a Deus. Obrigado, meu amor. E Deus começou a fazer e tem feito uma obra nas nossas vidas. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas uma coisa, e vocês que são aqui da igreja me conhecem, sabem, eu sou humano e não nego a minha humanidade. Na verdade, a cada dia que eu tenho procurado me aproximar mais de Cristo, eu reconheço a minha humanidade. A espiritualidade revela a nossa humanidade. Quanto mais espirituais, mais humanos. Porque quando a gente se aproxima de Cristo, nós vemos o quanto precisamos dele. O quanto que nós somos muitas vezes enganados em nossas próprias convicções. A gente pode estar profundamente errado. Sinceramente errado. Honestamente errado. E uma coisa nós decidimos quando lá em 1999, nós não aceitamos Edmilton a Cristo, foi ele que nos aceitou. Porque quando a gente fala, você quer receber a Cristo, parece que é um Deus que está mendigando nosso amor. Parece que ele precisa que nós o aceitemos, o levemos para casa para cuidar dele, sendo que é o completo inverso. Nós é que precisamos dele. É por isso que o apóstolo João, o apóstolo do amor, disse assim: quem tem Jesus, tem a vida. E eu digo para vocês que desde 1999, quando ele, William, me aceitou, eu tenho a vida. E eu tomei uma decisão de levar a sério o que Deus diz. Essa é uma convicção que guia a minha vida. Porque nós não podemos, meus amigos, ser guiados por propostas apenas, ou oportunidades. Nós precisamos ter convicção. O relacionamento com Deus, ele não é baseado em suposições. O relacionamento com Deus, ele é baseado em convicções. A conexão do céu com a terra se chama fé. A conexão do céu com a terra se chama
Fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza. A fé é a certeza de fatos que não vemos, ou a certeza daquilo que se espera. E o autor diz, é a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. E essa fé e essa convicção, ela me alcançou de uma maneira tal. E eu digo isso todos os dias para Deus, e para os meus filhos e para a Teca. Eu digo, eu não quero ser uma vergonha para o Evangelho. Eu não quero ser um artista, um personagem. Eu quero levar o que Deus diz a sério. E é isso que eu tenho tentado viver, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, mas ser guiado por uma convicção. Ele me amou e Ele me chamou, me escolheu. Eu fui adotado, talvez você foi adotado. E a gente sabe que muitas pessoas que foram adotadas, eu digo, socialmente falando, dentro de um contexto de família, muitas pessoas que foram adotadas, elas têm às vezes um tempo para construir uma nova vivência dentro da adoção, porque a pessoa muitas vezes se apega mais ao abandono do que à adoção, e a gente respeita esses processos. Mas quando você olha biblicamente, e a Bíblia diz que nós fomos adotados. Você tem noção o que é isso? Uma pessoa dentre milhares que ela poderia escolher, escolheu você. Assim Deus fez conosco. Ele nos escolheu. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal. E o grego desse tal é imensurável. Não tem como medir, é extravagante. Deus nos amou de uma maneira tal que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não vivemos por coisas. A nossa convicção é por uma causa. Nós somos guiados por uma causa. E essa causa não é do Wellington, não é do pastor Wellington, não é da Pertencer. A Pertencer não tem uma causa. A visão da Pertencer é a visão de Deus. A missão da Pertencer é a missão de Deus. Eu tenho dito que Deus não dá missão para a igreja. Deus dá a igreja para a missão que é dele. Esta igreja foi dada para uma missão que é dele. Que missão é essa, pastor? Vão por todo mundo e façam discípulos. Ensine-os a viver conforme o Evangelho. E eu, Jesus, estarei com vocês até a consumação dos séculos. E é nisso, queridos irmãos e querida igreja, que nós queremos gastar a nossa vida. É nisso. É por esta causa que nós queremos gastar a nossa vida. E eu não quero que a minha vida seja motivo de escândalo para Deus. Eu não quero que a minha vida seja um motivo para uma pessoa falar do Evangelho. Eu não. Eu digo isso com muito temor. Temor. Para mim é um dia. Cada dia que eu acordo é um dia que eu quero fazer o que agrada a Deus. Aprendi a pedir desculpas. Aprendi a me arrepender. Porque esse é o caminho que Deus deixou para nós. Deus não espera de nós perfeição. Deus espera de nós convicção de erro e a necessidade do arrependimento. Então nessa noite, nesses 3 minutos que eu ainda tenho, eu quero terminar o culto 8 horas. Principalmente porque eu sei que vai ter aí o que é? Uma janta extraordinária, né? Eu estou brincando, já é um lanche, né? Mas é muito bom esse momento da comunhão. Mas eu quero ler um texto com você, em Juízes capítulo 6. E esse texto, tem dias que eu estou remoendo esse texto. Tem dias que Deus está falando comigo.
Porque eu sempre tenho dito para Deus: Senhor, a graça que eu prego, eu preciso viver. E em Juízes capítulo 6, nós temos uma história muito conhecida, de um juiz chamado Gideão, de um cara que viveu coisas extraordinárias em Deus. E Deus mudou a vida de Gideão, Deus mudou a história de Gideão, Deus mudou a biografia de Gideão, como mudou a minha e como tem mudado a nossa. E eu creio, como Ilha disse, essa noite é uma noite que Deus está nos levantando para um novo ciclo, para um novo chamado, para uma nova direção. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. O céu está sempre sinalizando. Só que às vezes, amigos, há tantas vozes que estão lutando pela nossa atenção. A gente é bombardeado atualmente com tanta mensagem, com tanto atrativo, com tanto estímulo, que fica difícil discernir o que é para nós. E nós, que temos procurado andar segundo o que Deus nos sinaliza, nós temos que aguçar os nossos ouvidos. Nós temos que ter convicções, porque as convicções, elas nos ajudam a ter um destino, a ter uma direção. São as convicções que me ajudam a colocar limites. São as convicções que eu tenho que me ajudam a dizer não. Para aquilo que é bom, mas não é para esse tempo. Para aquilo que é bom, mas não é para mim. Porque nem tudo que é bom é para esse tempo e nem tudo que é bom é para mim. A convicção nos ajuda a permanecer no foco, Bruna. É a convicção que nos ajuda a permanecer no foco. Porque nós somos, amigos, todo momento atraídos. A moeda mais valiosa deste tempo se chama atenção, somada ao tempo. O tempo que você dá para aquilo que te atrai é a moeda mais valiosa desse tempo. Não é à toa que as empresas gastam bilhões para nos atrair, atualizando algoritmos e informações e tudo aquilo que você imaginar para nos captar a atenção. Então, se nós não formos guiados por convicções, se nós não formos guiados por convicções, a gente não vai viver tudo aquilo que Deus nos desenhou para viver. Eu não faço nada sem propósito. Se eu fico sem fazer nada, tem um propósito: descansar. Se eu, um comedor de abacate, poxa, um dia desse eu fiquei tão deprê por causa de um abacate. Eu achei o abacate, eu gosto de abacate. Eu achei, Juninho, um abacate mais extraordinário que eu já comi em toda a minha vida. Eu cheguei em casa e falei assim: Teca, olha esse abacate. Eu acho que quase me apaixonei pelo abacate. E aí eu fui fazer a vitamina de abacate. Aí, Flávio, eu coloquei o abacate lá. Quando eu bati, coloquei todos os ingredientes, que um dia eu fui fazer um din-din de abacate. E eu falei: eu preciso fazer esse abacate render. Eu coloquei muita água. Não deu certo. Aí nesse dia eu não coloquei água, eu só coloquei leite, leitinho. Ficou extraordinário, eu já estava pensando no abacate. Quando eu liguei o liquidificador, fez um barulho. Eu falei: uau, o que está acontecendo? Quando eu olhei, Ledir, eu tinha batido a tampa do negócio dentro do abacate. Falei: Teca, algo errado não está certo. Um comedor de abacate. Nós precisamos ter convicções. E eu quero ler um texto com você. Juízes 6:6. Juízes 6:6. Deus é muito bom. Eu estou muito feliz da gente estar aqui nessa noite. Eu vou ler o versículo 3, depois o versículo 6. Juízes 6:3. Diz assim: porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Verso 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11 agora. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Verso 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isto? E onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Senhor meu, como eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Agora, para terminar, eu quero que você vá comigo no capítulo 8, verso 22 e 23, capítulo 8, verso 22 e 23. Capítulo 8, versículo 22 e 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Nessa noite, quero contar com poucos minutos mais da sua tolerância, para eu compartilhar algo com você, sobre convicção. É sobre isso que eu já introduzi e eu quero falar com você. O povo de Israel estava vivendo um tempo extremamente difícil. E eles estavam vivendo um tempo difícil. O próprio capítulo 6, depois você pode ler, ele diz o porquê, a causa. Basicamente duas causas. Eles estavam vivendo um tempo difícil, primeiro, porque eles deixaram de ouvir o que Deus estava falando. Eles começaram a viver as suas vidas como se Deus não existisse. Eles iam para o culto no domingo, mas vivia como se Deus não existisse de segunda a sábado na sequência. Mais importante do que a oração que eu e você fazemos no domingo é a decisão que a gente toma de permanecer na presença na segunda-feira. A gente precisa ser guiado por Deus. O povo de Israel estava sendo dominado. O povo de Israel estava sendo escravizado praticamente. Estava sendo assolado por três povos, mas principalmente aqui o contexto são dos midianitas. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava vivendo isso por dois motivos. O primeiro eu já disse: eles não obedeciam, não seguiam os conselhos de Deus. Eles não obedeciam à voz de Deus. E o segundo motivo pelo qual eles estavam passando isso era: eles estavam fazendo aliança com esses povos e permitindo esses povos avançarem alguns limites da sua vida, e eles estavam assimilando uma cultura que não era a cultura que Deus tinha para eles. Então eles viviam uma cultura que não era a cultura que Deus tinha para eles, e ouviam uma voz que não era a voz que Deus tinha dito para eles. Isso os levou a viver um tempo de muita dificuldade. A Bíblia diz que quando eles semeavam, os midianitas vinham e assolavam, pegavam aquela colheita, vinham com carros, com cavalos, com camelos, destruía tudo. Os midianitas estavam roubando, minando tanto a provisão quanto as emoções do povo de Israel. E nessa noite eu quero te perguntar: os midianitas são uma representação daquilo que rouba a nossa alegria. Os midianitas, eles são uma representação daquilo que suga as nossas forças, daquilo que vem
Em um tempo que era para você celebrar, eles vêm e roubam a alegria, roubam a celebração, roubam a contemplação. Talvez é um relacionamento em que você está inserido. Está funcionando como um midianita na sua vida. Talvez é uma amizade que já não dá mais para manter, porque é uma amizade que não é balanceada. Tem muitas pessoas que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa celebração, que sugam de canudinho aquilo que puderem sugar. E nós temos que entender, e aprendi isso a duras penas: as pessoas vão até onde nós permitimos. As pessoas vão enquanto elas encontrarem abertura para ir. Não é o que fazem com você, é o que você permite que se faça com você. O povo de Israel permitiu que esses povos adentrassem limites que Deus tinha dito: não faça isso. Os limites de Deus não são para nos punir. Quem é pai sabe disso. O pai não quer punir, o pai quer proteger. O sinal vermelho não é para te punir, para você perder tempo parado. Não, é proteção. A palavra de Deus para mim e para você é proteção. Ah, mas eu não gosto e tal. A maioria das vezes Deus vai falar umas coisas para nós que a gente não quer ouvir. Por isso que nós não podemos ser guiados por desejos apenas, por circunstâncias apenas, por oportunidade apenas. Nós temos que ser guiados por uma convicção. É a convicção que nos dá segurança. É a convicção que nos protege. É a convicção que atrai a autoridade espiritual. Não é posição. A posição é uma consequência de uma convicção. Quando a gente olha José, ele teve uma visão de Deus. Deus deu um sonho para ele, que ele seria uma pessoa que estaria em eminência, em um cargo de uma posição elevada, a ponto de toda a sua família, inclusive seus pais, terem que se dobrar diante de José. E José ficou tão convicto daquilo. Essa convicção alcançou o coração de José de uma maneira tal que ele suportou o abandono que os seus irmãos fizeram, tentando matá-lo. Jogaram numa cova, venderam José como escravo, depois ele foi vendido de novo como escravo, depois ele foi trabalhar como servo na casa do Potifar. Lá ele foi injustiçado de tentar abusar da mulher do Potifar, foi para a prisão. Na prisão ele foi esquecido, mas todas essas circunstâncias não fizeram com que ele abrisse mão da sua convicção. E nessa noite, qual é a convicção que dirige a sua vida? Eu quero te perguntar isso. Qual é a convicção? Porque a convicção fala de valores. Nós vivemos em uma época em que valores são descartáveis. Valores são descartáveis. Mas nessa noite, Deus está nos dizendo: eu quero que vocês sejam guiados por uma convicção. O povo está sendo assolado. Aí o texto apresenta Gideão. Tudo estava acontecendo. O povo de Israel semeava, os midianitas vinham e destruíam. Um dia Gideão teve uma ideia. Ele falou: eu não vou malhar o trigo onde se normalmente faz isso, que normalmente era num lugar mais alto, porque ali, por causa do vento, eles pegavam tipo uma espécie de uma peneira, vamos imaginar, ia jogando aquele trigo e o vento batendo, tirando as cascas, mas de longe os midianitas viam isso e vinham e assolavam. Então Gideão, ele tem uma ideia, ele diz: eu vou malhar o trigo onde se pisa uvas. Normalmente era um lugar, uma bacia na terra, vamos imaginar assim, para ficar fácil. E a Bíblia diz que naquele dia que ele estava lá era um dia comum. Eu falei isso aqui para você e repito: Deus faz coisas extraordinárias em dias comuns. Porque às vezes a gente quer viver o extraordinário achando que vai ser o dia extraordinário. Não, continue fazendo o que você tem que fazer nos dias comuns. Continue sendo um profissional nos seus dias comuns. Continue sendo um pai nos seus dias comuns. Continue fazendo. Tem um livro que eu ainda não li, embora já esteja lá na minha estante, chama a Liturgia do Extraordinário, que vai muito ao encontro disso.
Era um dia comum para Gideão, ele estava lá malhando trigo, normal, só que naquele dia, o anjo do Senhor aparece. Se você pegar o texto, o anjo do Senhor está com letra maiúscula. E quando o anjo do Senhor aparece em letra maiúscula, teologicamente, embora exista discussões, eu não vou perder tempo com isso, mas só para você entender, se chama teofania, que é uma manifestação da presença de Deus sensível a nós. É quando Deus se manifesta de alguma forma que eu consiga perceber. Por exemplo, quando Deus falou com Moisés por meio de uma sarça. Imagine que isso aqui é uma planta, né? Imagine que seja uma planta do deserto chamada sarça. Um dia Moisés estava caminhando lá com as ovelhas e a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. E por meio da sarça ardente vem uma voz que fala com Moisés, e ali vai iniciar um novo ciclo na vida de Moisés. Aquilo é uma teofania, uma manifestação de Deus sensível à nossa percepção. O Senhor se apresenta para Gideão. Por quê? Porque Deus queria mudar aquela história. Deus queria mudar aquela situação. E Gideão era o homem escolhido. E quando Deus me deu essa palavra, e o William falou aqui do que Deus estava falando nessa noite, Deus disse isso para mim, que essa noite era uma noite para despertar Gideões em nosso meio. Despertar Gideões que vão viver um propósito extraordinário, que vão iniciar um novo ciclo. Se você ler o texto, versículo 1 diz que eram 7 anos que os midianitas estavam assolando o povo de Israel. Quantos anos, meus amigos? Diga, quantos anos? 7 anos. E 7 na Bíblia é uma representação de algo completo, algo perfeito. O 7 na Bíblia é a representação de algo que se conclui. É a representação de um todo, é a representação de um ciclo, por exemplo. E aqui o 7 realmente representa o fim de um ciclo. E quando Deus, Érica, fecha um ciclo, ele já abre um novo ciclo. O fechamento de um ciclo não é o fechamento de uma história, é uma nova história que Deus está construindo a partir de nós. O povo de Israel, eles estavam vivendo um tempo de escassez, de tristeza, de engano. Aí Deus se apresenta a Gideão para Deus mudar aquela história, Deus começar um novo ciclo. Mas entenda, para Deus começar um novo ciclo, para Deus mudar a situação, Deus teve que primeiro mudar a convicção de Gideão. Para Deus mudar a sua situação, primeiro ele precisa mudar a sua convicção. Para Deus mudar uma realidade, primeiro ele precisa mudar uma mentalidade. Eu vou conversar com um casal, por exemplo, aleatoriamente falando aqui, mas normalmente tem uma realidade a ser mudada. Vou colocar o meu caso, o Gustavo tinha acabado de nascer, nós mudamos lá para o Valparaíso. Mudamos, e aí a Teca dentro de casa, e eu trabalhando, e o Gustavo muito novo, e tinha alergia, era uma luta. E aí eu e Teca começamos a discutir por coisas mais bobas. Eu, às vezes, indo para o trabalho, e até hoje eu ainda faço isso. Eu falo assim, querem que eu compre alguma coisa? Querem que eu leve lanche e tal? Aí um dia eu liguei para a Teca e falei assim, meu amor, tem alguma coisa para comer aí? Aí ela, você acha que eu estou sem fazer nada? Por que você acha que eu estou aqui fazendo o quê? Irmão, eu não sou sua empregada, você vai ver que eu vou trabalhar. E eu falei, Senhor, liberta, né, Ian? Liberta, Senhor. Irmãos, pensa numa mulher que estava virada. Falei, vou chegar lá de joelho, já intercedendo, expulsando de 12 em 12. E a gente começou a discutir. E aí nós fomos buscar ajuda. Foi isso que a gente fez. Fomos buscar ajuda, chegamos com um pastor amigo da gente, falou assim, cara, a gente precisa de ajuda. Porque lá em casa a coisa tá feia, eu falo uma coisa, ela entende outra, eu falo e ela entende uma coisa, o negócio tá bagunçado. E para que aquela realidade fosse mudada, a nossa mentalidade teve que ser mudada. Deus só muda a realidade depois que Ele muda
a mentalidade. Você vai orientar uma pessoa, como que ela vai mudar a realidade se ela não muda a forma que ela enxerga aquilo pelo que está passando? Então aqui é a mesma coisa. Deus vai construir um novo tempo, um novo ciclo. Deus vai levantar Gideão para executar algo extraordinário. Deus vai levantar ele para ser um libertador, para ser um cara que vai fazer coisas que só Deus poderia fazer. Mas antes de Deus mudar a situação, ele tinha que mudar a convicção. E tem 3 convicções que eu quero mostrar para você, que Deus teve que mudar em Gideão, e que muitas vezes Deus precisa mudar na minha vida e na sua vida. Para que Deus faça coisas extraordinárias por meio de nós, muitas vezes nós vamos ter que ter mudança em pelo menos 3 tipos de convicção. Quando o anjo aparece a Gideão, a primeira coisa que o anjo diz é assim: Gideão, o Senhor é contigo. O que é que ele disse? Diga: convicção da presença. A primeira coisa que Deus precisa mudar em Gideão é a convicção da presença. Porque Gideão achou que eles estavam abandonados. E quem não? Quem não diante de uma dificuldade, diante de um medo, diante de um problema que a gente se sente impotente? Quem não, irmãos? Olha para um lado, William, olha para o outro, olha para cima, parece que a gente foi abandonado. Parece que ninguém nos vê, parece que ninguém percebe a tristeza do nosso rosto, parece que ninguém sabe, parece que ninguém está nos vendo, ele se sente sozinho, abandonado. Como que Deus vai usar a vida de Gideão para ser um libertador e a sua vida para ser um libertador, se você acha que você está sozinho? Ninguém faz nada relevante sozinho, nem Cristo fez sozinho. Imagina se nós vamos fazer sozinhos. Gideão, para que ele se posicionasse, essa é uma noite de posicionamento, para que Gideão se posicionasse, a primeira convicção que tinha que mudar era, ele tinha uma convicção de que ele estava só e abandonado. E o Senhor chega e diz: o Senhor é contigo. E eu quero dizer isso para você: Ele é contigo. Você não está sozinho não. Ele diz: Gideão, o Senhor é contigo. Aí eu me lembro do Deus Emanuel, né? Jesus, que seria chamado Deus Emanuel, o Deus conosco. Você pode dizer isso? Jesus está comigo. Então a primeira coisa, a primeira convicção que ele precisa nos mudar é a convicção da presença. Eu não estou sozinho. Você pode dizer isso? Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Existem pessoas e existe um Deus. Olha o que Deus diz em Salmo 27:10. Esse texto, ele foi cura para a minha alma, dos meus abandonos. Vocês sabem, eu fui abandonado com 9 anos de idade pelo meu pai. Durante muitos anos eu carreguei um buraco dentro de mim chamado orfandade. Aí esse texto do Salmo 27:10 cura, porque ele diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Aí eu me lembro de Isaías 49:15, que diz assim: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de você. E olha que coisa linda. A Bíblia diz que Deus tem: eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Você tem noção? Eu não sei se você é dessa época. Antigamente a gente queria lembrar alguma coisa, não tinha celular, não tinha bloco de notas, não tinha agenda do Google, a gente fazia desenho na mão, a gente escrevia, fazia estrelinha. O problema é que você fazia estrelinha e não lembrava para que tinha estrelinha na mão. Mas a gente não era assim. Entendeu, William? Colocava na palma da mão. E a Bíblia diz, querido, você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, o Senhor, Ele está com você, Ele cuida de você, Ele te ama, Ele está presente. A Bíblia diz que Ele está perto de todos aqueles que o temem. Você fala com Ele, Ele escuta. O véu foi rasgado, eu e você temos acesso a esse Deus maravilhoso, que não nos julga segundo os nossos méritos, que não coloca o pé na porta segundo o que nós fazemos. Jesus abriu a porta para mim e para você. Você pode dizer: eu não estou sozinho. Diga: convicção da presença. Só que ele precisa fazer agora uma segunda mudança.
Ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras versões, poderoso guerreiro, homem forte, homem corajoso. Pensa como Gideão estava se sentindo o cocô do cavalo do ladrão. E o anjo chega para ele, minha irmã, e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente, poderoso, forte guerreiro. A segunda convicção que ele precisava mudar em Gideão, para que Gideão vivesse aquilo que ele tinha, era a convicção do seu potencial. Porque Gideão olhava para si, é como o povo de Israel, que olhava para si e se via como gafanhoto. E às vezes a gente acorda assim, se sentindo fraquinho. Quando o Gideão ouve essa palavra, o Gideão fala assim: acho que você está de... É pegadinha? Porque hoje tem muita pegadinha, né? É pegadinha o que você está fazendo? Porque você está dizendo que eu sou um homem forte? Que eu sou um homem valoroso? Você sabe qual é a tribo mais pobre de Israel? Manassés. Pois eu sou dessa tribo. Só que não para por aí não. Da tribo mais pobre, a minha família é a mais pobre. Imagina, o anjo já deve começar a chorar, né? Fala assim: puxa, que vida, hein? Só que ele falou: não, calma, que não parou não. Eu tenho um testemunho para contar para você. Da tribo mais pobre, da família mais pobre, eu sou o menor da família. Pensa, irmão. Será que Deus errou ao chamá-lo de varão valoroso? Será que Deus errou ao chamá-lo de homem forte? Não. Deus estava mudando a convicção de potencial. Porque Deus não nos chama por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele pode fazer em nós. Ele não nos chama por aquilo que eu faço. Deus estava antecipando que Gideão se tornaria por meio da fé. Hoje, Gideão, você está fraco, mas esse não é o seu destino. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: pode ser que você entrou aqui se sentindo Gideão, a tribo mais pobre, a família mais pobre, a pessoa mais pobre, abandonado, ruim, que nada dá certo para você. Porque quando ele diz isso, o anjo fala assim: você é forte e você que vai libertar Israel. É você que vai começar um novo ciclo. É você que vai ser o que vai corrigir a rota da tribo de Israel. E eu quero dizer para você: é você que está aqui nessa noite que Deus está falando. É você que vai se posicionar. É você que Deus vai te dar novas direções. É você que Deus vai te trazer coisas novas, uma nova percepção, a convicção do potencial que você tem. Gideão, você é forte. É você, Gideão, que vai libertar esse povo. O Senhor é contigo, homem valente. Aí eu falo com as irmãs aqui, Teca, fica a dica. Quando seu marido for sair de manhã para trabalhar, você fala: o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Porque às vezes a gente acorda, irmão, assim, é ou não é? Ou é só eu? Às vezes você acorda e já tem 5 mensagens. Você vai ver 3 ou 4 é boleto. Pensa, irmão. E eu não vou fazer de novo essa brincadeira, não. O boleto sempre vence, né? O bicho poderoso é o boleto, né? Às vezes você acorda, irmão, que você fala: hoje, se eu pudesse, sequer eu sairia da cama. É assim ou não é? Tem dia que você fala: meu Deus do céu, para que eu acordei? É assim ou não é, irmãos? Gideão estava assim. Aí, para Deus mudar a situação, Ele vai ter que mudar a convicção. Que convicção? A convicção do potencial. Porque Deus não nos olha segundo o que nós somos, mas naquilo que estamos nos tornando. É assim que Deus nos olha. Quando o diabo olha para mim, ele me olha numa perspectiva do passado. E eu posso falar isso biblicamente, porque a Bíblia diz que ele me acusa. Se ele me acusa por aquilo que eu fiz. Então o diabo sempre vai me acusar numa perspectiva do passado, do que eu fiz. Para quê? Para colocar culpa sobre mim. Para colocar culpa, para trazer o peso da culpa. Olha o que você fez. Olha o que você já realizou. Olha o que você falou. Olha como você errou naquela situação. Mas Deus não.
Deus, Ele perdoa o nosso passado. Deus, Ele nos dá direção no presente para a gente viver um futuro extraordinário. Então Deus aqui está mudando a convicção de potencial. E eu termino. Deus diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vá e liberte o povo de Israel. A terceira convicção que Deus precisou mudar em Gideão e que Ele precisa mudar em nós é a convicção do chamado. Eu quero só que você entenda que chamado vai muito além só da questão igreja. Onde você está, você tem um chamado. Onde você trabalha, você tem um chamado. Se Deus te deu uma habilidade profissional, você tem um chamado para tocar pessoas com essa habilidade, para ser uma diferença, para ser uma pessoa que realmente serve. Quando a Marta disse aqui do chamado à grandeza que eu falei, e eu estou escrevendo sobre isso, um chamado à grandeza. Jesus disse: vocês querem ser grandes? Sirvam. Quanto mais pessoas você servir, maior você vai ser. Porque numa perspectiva social, profissional, a grandeza está ligada à posição. Mas na visão do reino, a grandeza está ligada ao tanto de pessoas que eu sirvo. Gideão, você foi chamado, porque Gideão achou que a vida se resumia naquilo. Ele acordava, ia para o lagar, protegia o trigo da sua família, voltava para casa e ia dormir. Já era legal o que ele estava fazendo, tudo bem, estava protegendo o pão de cada dia. Só que Deus disse: eu te criei para algo muito mais extraordinário. Eu amo a vida, irmãos, porque quando eu olho no Salmo 139, a forma como nós fomos criados, a Bíblia diz que nós fomos criados de uma maneira extraordinária. Nós não viemos nessa terra por acaso. Nós não somos simplesmente fruto de uma relação sexual. Homens não fazem filhos, eles recebem herança de Deus. Deus, nós fomos gerados em Deus. E o Salmo 139 diz que Deus tem uma biografia para mim e para você. É isso que nós precisamos saber. Senhor, qual é essa biografia? Eu decidi, e disse para você aqui no início, desde o início que Deus me recebeu, eu disse: Senhor, eu quero levar as tuas palavras a sério. E tem hora que eu quero construir a minha biografia e Deus me chama e fala assim: Wellington, vem cá. Eu respeito o padrão de vida que você quiser viver. Deus respeita o padrão de vida que você quiser viver. Olha que pai maravilhoso. Mas ele chega e fala assim: Wellington, eu tenho uma biografia, cara, dá uma olhada nela aqui. Eu tenho uma biografia para você, se você quiser dar uma espiadinha nela. Irmãos, tem hora que eu quero construir a minha própria biografia. Tem hora que eu quero construir o meu próprio chamado. Tem hora que eu quero construir a forma como essa igreja vai andar. Tem hora que eu acho que eu tenho melhores planos do que Deus. Mas quando eu me aproximo dele, quando eu vejo o que ele fez por mim, e mesmo sabendo, o amor de Deus, ele é tão extravagante, porque a gente vive numa época em que nós erramos por julgar pessoas pela aparência. Nós fazemos isso o tempo todo. A gente julga as pessoas pela aparência, pela forma com que elas falam, como elas se vestem. A gente se acha juiz dos outros e a gente vai deixando feridos pelo caminho, e isso é ruim, isso não agrada a Deus. E eu mesmo, às vezes eu julgo uma pessoa sem conhecê-la. Só pelo jeito que ela se portou, eu já faço uma leitura. E aquela pessoa, ela é soberba. Aquela pessoa, ela é mentirosa, ela é metida, enfim, a gente vai fazendo essas especulações. Aí sabe o que me constrange? Essa é a palavra, me constrange. É porque Deus sabe exatamente quem eu sou. Antes de eu pensar, Ele já sabe. Antes de eu falar, Ele já sabe. E Ele diz: Wellington,
eu te amo mesmo assim. E eu tenho um chamado para a sua vida. Porque eu não estou te olhando pelo que você fez, nem pelo que você é, nem pelo que você faz, mas naquilo que você vai se tornar, se você decidir viver segundo a minha convicção. Nessa noite, Deus tem uma nova convicção para você, uma convicção de presença. Você não está sozinho. Deus tem uma convicção de potencial. Ele te deu habilidades que estão aí adormecidas, mas nessa noite Ele quer despertar em mim e vocês. E Deus nos deu uma convicção de chamado. Ouvir o que Ele quer, não o que eu quero. Essa semana nós estávamos de jejum, terminou hoje. Meu Deus, já falei tempo demais. Eu vou concluir. Essa semana a igreja toda estava de jejum. E eu tive alguns momentos assim de muito choro com Deus, reconhecendo as minhas limitações, as minhas falhas. Me deu um sentimento de tristeza, sabe, de arrependimento, assim, quando você olha o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo, embora biblicamente isso não me surpreende, porque está dentro de uma agenda que está previamente definida na palavra de Deus. Se a gente pega Mateus 24, está lá, parece que foi escrito ontem isso, né? E você vê que a Bíblia não é antiga, não é moderna, ela é eterna. Mas me deu um senso de tristeza, de vontade de me humilhar mais, de me aproximar mais, e eu me arrependia pelos meus erros, meus pecados, e pedindo perdão até pelos pecados de nossa nação. E isso foi me tomando de uma forma, e eu dizendo: Deus, me ajuda. Me ajuda, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero me humilhar. E essa semana o pessoal me viu assim, com esse cabeção redondo, feio pra caramba, tá? Nossa, quando eu cheguei em casa com esse cabelo rapado, a Duda fez uma careta que foi a mais feia da vida que eu já vi. Mas essa cabeça rapada foi uma forma que eu encontrei de externar minha vontade de me humilhar ainda mais na presença de Deus. Eu falei: Deus, antigamente se colocava pano de saco, não tem como isso hoje, eu fazer isso. Eu preciso trabalhar, eu não posso dar um mau testemunho de chegar lá na câmara com um pano de saco e dizer: olha, tanto que eu sou espiritual. Não faz sentido. Ou com cinza na cabeça, né? O pessoal vai me levar direto para o local de internação, né? Mas a terceira forma que biblicamente se fazia para externar o desejo de se humilhar mais a Deus era rapar a cabeça. E foi isso que eu fiz. Para isso. E para mim, isso foi um ato de extrema dificuldade, humanamente falando. Porque eu tenho essa cabecinha redonda, filho de pernambucano. E eu sofri muito. Antigamente era zoação, mas hoje fala bullying, né? Na minha época, bullying era para fazer café. Você vê como os tempos mudaram, né? Isso é uma brincadeirinha. Mas eu sofri muito bullying por causa da minha cabeça. Então, todos os meus apelidos eram voltados para a minha cabeça. Eu não entendo porquê, era intriga da oposição. Mas então tirar o meu cabelo, cortar o meu cabelo, foi algo realmente que me feriu. Parece simples para você, mas estou falando para a minha realidade. E isso tem me ajudado, não a questão do cabelo, porque essa questão externa foi só uma representação do que já está no meu coração. Então, amigos, nessa noite, Deus ele está levantando Gideões aqui. Eu creio, com uma convicção. Pessoas que estão guiadas por uma convicção da presença. Eu não estou sozinho. Uma convicção de potência. Deus me fez forte, e mesmo quando eu me sinto fraco, o poder dele se aperfeiçoa em mim. E uma convicção de chamado. Eu tenho um chamado, e eu não vou passar por esse trecho da história, e minha vida não vai ser neutra. A minha vida não vai ser neutra. Por onde eu passar, vai exalar o bom perfume de Cristo. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Eu agradeço a Deus pela sua tolerância. Aos nossos visitantes, hoje foi um culto diferente, né?
Eu agradeço a Deus pela sua tolerância. Mas eu tenho convicção do que Deus está dizendo que vai fazer em nossas vidas. Eu decidi ser guiado por uma convicção. E eu decidi não ser guiado pela minha convicção, porque eu sou falho, mas pela convicção que vem do alto, que vem da palavra. É por isso que a palavra de Deus, ela é tão relevante. Vocês me vêm falando tanto da palavra de Deus, de quanto é importante meditar. Inclusive, eu quero te propor nessa semana um propósito. Quero propor a você, veja que é voluntário. Eu quero propor para você duas coisas. O jejum acabou hoje. Eu vou continuar fazendo jejum, mas não é isso que eu quero propor para você. Eu quero propor duas coisas para você. Uma que eu já faço há um bom tempo e que mudou minha vida. A primeira coisa que eu queria te propor é que ao acordar, a primeira pessoa com quem você vai falar é com Deus. Nem que seja para agradecer e dizer: Deus, obrigado por eu ter acordado. E se eu acordei, é porque esse dia é extraordinário. Se eu acordei, é porque ainda tem coisas para eu fazer. Então eu quero te propor que ao acordar, a primeira pessoa com quem você vai falar seja a primeira leitura que você vai fazer. Não é o WhatsApp, não é o Instagram, não é o X, não é nada disso. Seja o que Deus tem para falar para você. Leia um versículo, leia um bom livro, leia o que Deus está falando, leia, fale com Deus, leia o que Deus tem para você. Ao dormir, a mesma coisa, que a última palavra sua antes de dormir seja com Deus. E a segunda coisa que eu quero propor para você nesta semana, talvez um jejum, mas não um jejum de alimento. Eu não estou usando a palavra jejum no sentido próprio bíblico dela, mas eu queria te propor nessa semana para você fazer um jejum de reclamação, um jejum de palavras negativas e um jejum de julgamentos. Reclamação, palavras negativas e julgamentos. A Bíblia diz que o que eu falo se torna em um fruto que eu mesmo vou comer. O que eu falo se torna em um fruto que eu vou comer. Então eu quero propor isso para você nessa semana. É uma proposição pastoral. Fale com Deus, converse com Ele logo pela manhã e antes de dormir, e faça esse propósito. Vai sair uma reclamaçãozinha aqui, porque tem hora que a gente liga o modo reclamador e vai. Mas, opa, Senhor, desculpa, reclamei aqui, mas já estou na rota de novo. Amém, meus amigos? Eu quero orar por você aí mesmo onde você está. Não vou pedir para você vir à frente. Pelo que eu soube, tem um lanche aí. Se você puder, tira aí um minutinho a mais para ficar com a gente, se confraternizar, conversar com alguém. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero te agradecer.